Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para uma nova lição. Já vamos na lição 7, estamos precisamente a lição anterior e esta lição no meio deste trimestre. Pois bem, têm sido semanas de grande aperto por causa das tempestades que tem havido cá em Portugal e a minha mulher já irá falar um bocadinho sobre isso também. Mas pela graça de Deus estamos bem, a maior parte dos nossos queridos estamos bem, há outros irmãos noutras regiões do país que estão mais afetados, nomeadamente a região centro. No momento em que estamos agora a gravar esta lição, pois bem, aqui perto de nós temos o Rio Douro, passa aqui muito perto de nós, que alagou a Baixa do Porto e de Gaia. Pois bem, são efeitos, enfim, das catástrofes naturais que nós sabíamos que acontecem, que irão acontecer cada vez mais à medida que nos aproximamos do tempo do fim. Enfim, nada mais do que sinais dos tempos que trazem por vezes muitos problemas e dificuldades, mas enfim, esta infelizmente é a realidade em que nós vivemos. Milu, queres falar um bocadinho sobre essas pessoas que estão a sofrer? Sim, apenas fazer referência, e se algum querido nos estiver a escutar, que temos o coração convosco, as nossas orações. Há muitas famílias desalojadas, famílias que perderam muitos bens materiais, outras inclusive que perderam alguns familiares também nestas inundações, nestas enchentes, nestas tempestades. E é verdade que, embora conheçamos os sinais dos tempos, é sempre doloroso nós compreendermos e vermos que o ser humano acaba por ser prejudicado e realmente bastante atribulado nisto que nós começamos a compreender em todo o mundo, não é só em Portugal, mas em todo o mundo, que o Espírito de Deus está se retirando da terra e o próprio inimigo está se apoderando cada vez mais dela, não é? E tenta fazer a sua obra porque sabe que tem pouco tempo, porque a volta de Jesus se aproxima. Então nós oramos muito para que o Senhor possa consolar estas famílias. Temos ajudado na medida do possível, alguns através de donativos, outros através de bens, outros através de voluntariado que têm ido para essas zonas. Neste momento que gravamos a lição, caravanas estão a dirigir para a zona centro do nosso país para levar essa ajuda através da ADRA. E continuamos intercedendo e pedindo ao Senhor que nos mostre ainda mais o que poderemos fazer por estes queridos. Então damos um abraço a todos eles e pedimos a vós que estáis longe e que se calhar alguns de vós também, mesmo noutro país, ouviram falar, portanto, destas enchentes e destes maus, o temporal, que possam continuar em oração por Portugal e particularmente pelo centro do país. Para além disso, gostava só de dar um beijinho e saudar o Henrique Gonçalves, que é meu primo, e esta semana nós encontrávamos-nos e ele dizia: olha, Milu, embora eu não saiba escrever lá, enviar um abraço, queria dizer-vos a ti e ao teu marido que eu ouço todas as semanas a lição da Escola Sabatina e às vezes até ouço mais do que uma vez, que é para aprender bem aprendido, dizia o primo Henrique. Então um beijinho, primo, está bem? Deus o abençoe muito, aos seus queridos também, e continuo nesta caminhada fiel até à breve volta de Jesus, pela graça de Deus. E também recebemos um e-mail muito carinhoso, breve mas carinhoso, de uns queridos nossos que nós já há muitos anos não conversamos presencialmente, que é a família Viegas, que está na Suécia. Já tivemos o prazer de estar com eles, o nosso filho mais velho era muito pequenininho, e fomos visitá-los e agradecemos muito sempre a sua hospitalidade. E então estes queridos também nos mandam um beijinho a dizer que estão connosco e que nos escutam e que também estudam a lição connosco. Louvado seja Deus por isso. Amém. E que o Senhor continue a usar-nos, a todos nós que aqui estamos, não é? Caminhando até rumo à eternidade e nos encorajando uns aos outros mutuamente. É este o nosso desejo. Okay? Milu, queres começar com uma oração? Sim, senhora. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, muito obrigada, porque mais uma vez Tu nos dás esta oportunidade que ainda temos, Senhor, de poder usar estas tecnologias sem que ninguém nos impeça, de podermos falar o Teu nome, de podermos proclamar a Tua mensagem, de podermos recordar as verdades bíblicas que nela nós encontramos. E obrigada, Senhor, porque o fazemos não apenas para nós, mas também para todos aqueles que, sintonizando o nosso canal, Senhor, possam também encontrar nesta mesma palavra o consolo que nela encontramos, Senhor. Ajuda-nos a compreender que estamos a viver os últimos dias da história desta terra.
tudo à nossa volta assim o demonstra. Percebemos os sinais dos tempos, cada vez mais intensos, cada vez mais universais. Então, Senhor, pedimos-te, Senhor, que nesta hora, sobretudo para aqueles queridos que estão a sentir a sua vida um bocadinho mais limitada, um bocadinho mais privados de tantas coisas, ao verem, Senhor, os seus lares, as suas casinhas, os seus bens a serem destruídos, Senhor, que a tua graça os assista, Senhor. Amém. Que nos ajudes também a ser os teus pés, as tuas mãos, a tua ação de generosidade, que através, Senhor, de donativos, de presença ou de bens, possamos abraçar estes queridos que neste momento, Senhor, estão nesta angústia na sua vida, Senhor. Amém. Obrigada também por todos aqueles que nos escutam, abençoe-os todos, a família Viegas lá na Suécia, o Henrique Gonçalves e tantos queridos, Senhor, que estão connosco também e que procuram conhecer-te cada vez mais e a cada dia. Senhor, obrigada pela lição que nos darás ao longo desta semana e que agora estamos prontos para recordá-la e nela refletir, que nos ajudes e nos inspires e fales através de nós e nos dês a mensagem que precisamos. Fica connosco, pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, Milu. O título desta lição, nós entramos já na última parte, vai ser a lição de nós vamos terminar de estudar o livro ou a Epístola de Paulo aos Filipenses. E aqui o autor foca-se nesta parte que Paulo realça, que é a nossa cidadania celestial. Pois bem, a partir do momento em que nós aceitamos Cristo, nós deixamos de ser deste mundo, literalmente, e passamos a pertencer ao reino de Deus, à família divina, e passamos a ser então cidadãos celestiais. E por isso o apóstolo Paulo, por exemplo, na Epístola aos Hebreus, ele diz que somos errantes e peregrinos nesta terra, ou seja, não somos mais desta terra, esta terra não é mais o nosso lugar, embora aqui continuemos, obviamente, não é? Ninguém vai negar esse facto, não é? Mas já com uma cidadania diferente, ou seja, o que é que acontece a um cidadão de um país que vai para um país estrangeiro? Passa a ser um cidadão estrangeiro lá. Então, a partir do momento em que nós aceitamos Cristo, mudamos de nacionalidade. Passamos a pertencer ao reino de Deus. A partir desse momento, passamos a ser estrangeiros para este mundo. Portanto, é essa a ideia bíblica, que é absolutamente lógica e coerente. Milu, o que é que queres dizer sobre esta cidadania celestial, assim como introdução geral? Eu, quando li o título da lição desta semana, o meu pensamento foi logo para esta questão, uma cidadania celestial, e pensei logo naqueles queridos que muitas vezes fazem muitos sacrifícios e choram e lutam por ter uma cidadania num outro país que não seja o deles. E normalmente, quando se faz esta mudança, é porque no seu país natal há mais dificuldades, não é? Portanto, há mais desafios e a pessoa tenta ir para um outro país e faz tudo o que pode, não é? Para poder ter a cidadania desse país ao qual chegou e, portanto, ao qual quer pertencer. E nós temos, pela palavra de Deus, este conhecimento e esta oportunidade de podermos saber que podemos ser cidadãos daquele reino e daquele lugar que não se compara de forma alguma a nenhum dos países que nós possamos aqui ter neste globo terrestre, por melhor que ele seja, não é? Porque realmente há lugares muito interessantes e muito bons para ter um estilo de vida melhor e, portanto, mais abençoado. Mas pensarmos no reino eterno, pensarmos neste lugar em que podemos realmente habitar com o Senhor, é este o convite que o Senhor nos faz através desta epístola agora em Filipenses. Estamos a estudar de sermos esses cidadãos, portanto, deste reino eterno. E porquê? O autor realmente faz referência a isto, que muitas das vezes nós não entendemos que até o próprio reino eterno já começa nesta vida. Ora bem. Dizendo o quê? Que nós já podemos ser participantes de uma natureza divina que nos ajudará a experimentar desde já algumas das emoções que é o sermos cidadãos desse reino celestial. Portanto, não temos que aguardar apenas e só experimentar algumas coisas celestiais apenas e só quando Jesus vier. Já neste mundo, o nosso coração, estando no Senhor e a nossa mente em Deus também, já temos tudo para sermos realmente, usufruirmos de algumas das bênçãos que serão depois eternas. Elas começam aqui, mas depois irão perdurar por toda a eternidade. As boas, portanto, as bênçãos. Graças a Deus que
o Senhor Jesus, quando vier para colocar justiça e juízo portanto, neste planeta, todas as más coisas vão desaparecer, portanto, e daí Até a lembrança delas. E a lembrança delas, inclusive. Portanto, esta cidadania, marido, celestial, que bom que é. Portanto, nós temos um passaporte, não é? Que foi carimbado pelo sangue do Cordeiro, um passaporte carimbado pelo sangue do Cordeiro, que diz que nós poderemos ser cidadãos, portanto, deste reino eterno. E louvado seja Deus por isso. Amém, amém. Eu gosto aqui deste comentário que o autor faz aqui na lição de sábado, dizendo, mesmo quando as coisas não correm como gostaríamos, o que ocorre com mais frequência do que queríamos, não é? E todos nós temos experiência disso, não temos de ficar preocupados, ansiosos ou desanimados. Em vez disso, há princípios que nos ajudarão a encontrarmos força interior para enfrentarmos os desafios que a vida traz e assim podemos experimentar uma paz estável e duradoura que só Deus pode dar. O presente e o futuro estão nas suas mãos e Ele cumprirá tudo do que precisarmos. Pois bem, é um privilégio, é uma bênção que nós podemos e devemos ter, não é? Pela graça do Senhor, de sermos cidadãos não deste mundo, mas da pátria eterna. Ora bem, Milou... E já agora, marido, desculpa, sim. Antes de avançares, como diz também o autor e logo no fim da lição de sábado, o facto, portanto, de termos esta cidadania celestial dá-nos certos privilégios, não é? Portanto, que vêm na graça de Deus e em consequência desse relacionamento com o Senhor, privilégios maravilhosos, mas também responsabilidades, porque a cidadania não traz apenas só o privilégio. Quando alguém se torna cidadão, seja de qualquer país, tem os seus privilégios, é verdade, mas depois tem as suas responsabilidades também. E em relação ao reino eterno não é diferente, ok? Portanto, é algo de maravilhoso que nós poderemos estudar ao longo desta semana. Muito bem. Nós vamos ler aqui alguns textos, portanto, da nossa passagem base, não é? Que está em Filipenses no capítulo 13 e a partir do versículo 17. E diz assim, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. É interessante que Paulo, eu sempre achei muito interessante que Paulo não se inibe de, digamos, de fazer este desafio aos crentes para que possam imitá-lo. E nós temos, por exemplo, duas passagens em 1 Coríntios 4, 16 e 11, 1, eu vou ler, portanto, 1 Coríntios 4, 16, onde Paulo diz assim, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Depois, no capítulo 11 desta mesma primeira epístola, Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo não quer que as pessoas sejam apenas imitadores dele. Ele quer ser imitador de Cristo e, sendo ele imitador de Cristo, então aí as pessoas já podem ser imitadoras dele porque ele é de Cristo. Ok? Faz todo o sentido. Depois, em Filipenses 3,17, nós temos aqui este texto que eu acabei de ler, e também no capítulo 4 e no versículo 9, já podemos ler, diz assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. No fundo é outra forma de dizer, segui o meu exemplo, não é? O que aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Milou, será que cada um de nós teria coragem de dizer aos outros, olha, sede meus imitadores? Olha, eu sou sincero, eu não teria esta coragem, mas Paulo tinha. Será que ele estava a ser vaidoso? Pois. Estava a ser convencido? O que é que tu achas? É interessante quando eu li esta lição deste dia, modelos a seguir, e nós até nas nossas pregações e nas nossas conversas que temos, estamos sempre a dizer que há um só modelo que devemos seguir, portanto, e é verdade que é o Senhor Jesus, portanto é o nosso mestre. Mas isto fez-me lembrar aquela lição que nós já estudamos aqui atrás, a lição 5, quando falava do Epafrodito, não sei se te recordas, em que Paulo dizia, portanto, que honrai homens como este. E nós perguntamos assim, então e honrar homens, não é? Quando nós devemos apenas e só honrar o Senhor. Mas é interessante, e pensando neste assunto, é que repara, quando o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, e quando ele diz, honrai homens como este, é para imitar ou para honrar a postura que estes homens têm em relação ao Senhor. Não é a pessoa em causa em si, portanto, porque a pessoa em causa e em si, o que é que ela é? Ela é
imperfeita, ela tem problemas, ela tem lutas, ela tem dificuldades e, portanto, quando o apóstolo Paulo diz imitai-me, ou seja, sejam meus imitadores, é porque ele sabia que não podia nada a não ser por Cristo Jesus. Então ele chegou à conclusão que a vida errónea que ele tinha no passado e todas as vitórias que ele agora tinha no presente, as devia, portanto, o erróneo à sua própria pessoa, portanto não tinha nada que o recomendasse, pelo contrário, não é? Mas pela descoberta de Cristo Jesus, então já era vitorioso. Por isso é que ele acaba por dizer aquilo que viste, recebeste e ouvistes de mim, não é? O que é que eles ouviam do apóstolo Paulo? Que graças a Deus sou o que sou, não era? Portanto, toda a palavra que saía da boca do apóstolo Paulo, embora isto agora pareça um bocadinho de presunção e de orgulho, mas o seu discurso, a sua pregação e a sua postura era para honra e louvor de Deus. Ele exaltava o Senhor Deus. Ele passava todos os seus dias a testemunhar daquilo que Deus tinha feito na sua vida. E, portanto, quando nós, e é verdade, marido, mesmo nós a nível humano, nós precisamos sempre de, vamos dizer, dos tais modelos a seguir. Porquê? Porque, para, os filhos procuram nos pais esses modelos. E por isso é que a gente às vezes diz, uma coisa é nós dizermos, outra é fazermos. Se nós estamos a dizer uma coisa, mas estamos a fazer outra, os miúdos apanham logo, é o que a gente faz, não é o que a gente diz, é o que a gente faz. Depois, os patrões em relação aos empregados, que bom que é quando os empregados têm bons modelos, patrões respeitadores, não é? Os professores em relação aos alunos, não é? Os alunos procuram esse modelo nos professores. E os pastores em relação aos membros da igreja, porque os membros também têm o seu coração, a sua mente, olha, nesta pessoa, na outra pessoa, no seu dirigente espiritual. Agora, o que eu diria aqui era isto, marido, é que há aqui uma grande diferença entre aquele que é o modelo por excelência, que é o Senhor Jesus Cristo, que é infalível. Ora bem. E aquele que é um modelo que nós poderemos ter de uma pessoa amiga, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um pastor, mas que temos que ter já na nossa mente a ideia bem firmada de que, embora nós admiremos aquela pessoa e ela até seja realmente modelo em muitas coisas para a nossa vida, ela é falível. Ora bem. Portanto, ela é pecaminosa, portanto, ela tem tendência ao pecado. Para que nós não possamos ficar tão desencorajados, dizer, olha, imagina tu, aquela pessoa, aquele pastor, aquela, não é? E ficamos bastante angustiados. Então, devemos buscar esses modelos, sim, não tem mal nenhum nós termos esta ou aquela referência, louvado seja Deus por isso. Há pessoas realmente que têm um relacionamento tão grande com Deus que nos impressionam, um conhecimento bíblico que nos impressionam e nós realmente fazemos daquela pessoa gratidão ao Senhor por a termos na nossa vida, mas o quanto basta, não é? Como se costuma dizer, o QB. Porquê? Porque todos nós somos falíveis e precisamos do Senhor. Amém, amém. Muito bem. Agora, não é menos verdade que estes modelos a seguir, nós... Pronto, é uma tendência muito humana nós seguirmos, portanto, quem o está exemplo... mais perto de nós. Ora bem, seguimos o exemplo de pessoas, sobretudo essas pessoas mais chegadas a nós, não é? Agora, se nós tivermos bons exemplos à nossa volta, não é? De pessoas verdadeiramente tementes a Deus, pois bem, o exemplo dessas pessoas certamente que é uma bênção para nós. Agora, se à nossa volta a maioria das pessoas são pessoas que não são tementes a Deus ou não querem saber Deus para nada e que vivem à sua maneira, uma maneira de vir completamente mundana, é evidente que esses modelos não são modelos a seguir, mas modelos a não seguir, não é? E nós temos que saber verdadeiramente como nos proteger da influência, portanto, daqueles que estão à nossa volta, porque muitas vezes essa influência é muito mais forte do que aquilo que nós podemos pensar que seja. Okay? E repara, marido, até inclusive, até poderemos ter tido em alguém realmente esse modelo que, pela sua falibilidade, acabou por, pronto, cair em pecado num ou noutro assunto, e se calhar até de continuar a seguir o modelo, havendo contrição no coração dessa pessoa que vai buscar ao Senhor o perdão e que vai buscar ao Senhor o reinício de uma vida. Então isto também deve ser imitado. Em que sentido? Porque se nós ficarmos apenas e só na consequência do nosso pecado, que é a angústia, que é a vergonha, que é o sentimento de culpa, é exatamente aí que o inimigo nos quer deixar, que para nós perecermos completamente. Mas se aquilo, querido, até que outrora nós
tínhamos uma boa referência, acabou por ter um ou outro problema, mas nós vemos a contrição do seu coração, vemos o seu arrependimento, vemos que chora, que realmente se entregou ao Senhor, que se quer recuperar em Deus, olha, também é um bom exemplo a seguir, não é? Porque no fundo é a única saída que a gente tem para o pecado. Portanto, é contrição de coração e irmos ao Senhor, com baba e ranho, não é? Portanto, chorando e nos arrependendo. Muito bem. De qualquer modo, estes modelos, portanto, e é interessante que Paulo aqui, ele vai falar também daqueles que, infelizmente, não são bons modelos, no versículo 18 de Filipenses 3, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem eram estes inimigos da cruz de Cristo? Ele prossegue dizendo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, ou seja, eram pessoas que estavam muito preocupados na satisfação, digamos, dos seus prazeres, e Paulo aqui especifica o prazer, enfim, da alimentação, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Reparem, será que é pecado nós sentirmos prazer quando nos alimentamos? É óbvio que não. O que é que Paulo está aqui a chamar a atenção? Para aquelas pessoas que, deixem-me usar esta máxima, que até é usada na nossa língua, que não comiam para viver, mas vivem para comer, não é? E, portanto, Paulo fala dessas pessoas em termos que não são nada abonatórios, convenhamos, não é? Dizendo que essas pessoas só pensam nas coisas terrenas. E depois ele inverte e mostra o grupo dos filhos de Deus numa posição completamente diferente, dizendo, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará, o verbo está no futuro, o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Quando é que Jesus recebeu este corpo glorioso? Após a sua ressurreição, ok? Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, Paulo aqui faz um desafio, não é? Para que nós possamos permanecer firmes no Senhor, tendo, digamos, esta certeza pela fé, que só pode ser, de que a nossa recompensa será muito grande. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos. Portanto, é uma espera ativa, é uma espera de fé. E também nesta certeza que transformará o nosso corpo abatido. Que corpo abatido é este? É o nosso corpo perecível que nós hoje temos, o corpo mortal, o corpo corruptível, e Paulo diz que ninguém irá para o céu sem herdar, digamos, a incorruptibilidade. Ele diz isto em 1 Coríntios 15, porque ele diz a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Eu vou ler, portanto, 1 Coríntios 15, muito rapidamente. Ele diz assim, a partir do versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, quer os que estão a dormir, quer aqueles que nunca vão a dormir, o sono da morte, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, aqui ele estava a identificar-se com aqueles que estavam vivos quando Jesus viesse, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Portanto, aqui em Filipenses, no capítulo 13 e no versículo 21, Paulo está apenas a repetir uma vez mais esta certeza de que o nosso corpo abatido, ou seja, o nosso corpo perecível, corrupto, pecaminoso, vai ser, diz aqui, portanto, transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. Isto realmente é uma visão extraordinária. E descreve que nós, como crentes, nós temos um privilégio tão grande. Eu acredito, irmãos, eu creio que muitas vezes nós não tomamos consciência, mais vezes do que deveríamos, de que somos tão privilegiados por conhecermos o Senhor, por conhecermos a Sua Palavra, por conhecermos estas promessas que são certezas. Elas ainda estão no futuro, é verdade, mas pela fé nós já podemos fazer nossas essas promessas que Deus nos deu. Somos, e eu vou dizer isto sem vaidade alguma, somos o povo mais beneficiado à face da terra. E quando eu digo o povo que tem a Bíblia como a mensagem de Deus para a humanidade, porque nós, ao conhecermos estas verdades, deveríamos nos alegrar constantemente, porque não são utopias, não são meras ilusões, não, são realidades que ainda estão além, não é? Mas que pela fé em Jesus Cristo nós podemos usufruí-las,
porque é isso que o Senhor promete a todos aqueles que o recebem como seu Salvador. Eu acho muito interessante, e o autor aborda isso mesmo, não é, ou seja, como é que eu vou dizer isto? Na realidade, no nosso dia-a-dia e na nossa caminhada cristã, nós vamos ter sempre bons modelos e maus modelos. Isto é inevitável. E aqui o apóstolo Paulo está a tentar persuadir, ensinar e a encorajar os crentes a seguirem os bons modelos e, portanto, a deixarem de parte todos aqueles que são os maus modelos, como tu lias aqui, ou seja, aqueles que até são inimigos da cruz de Cristo, não é? Portanto, acabam por ser até modelos muito maus porque são inimigos da cruz de Cristo. Mas repara que a postura que ele tem para com estes é de um amor tão grande capaz de o levar às lágrimas. Ou seja, o apóstolo Paulo chora pelo facto de muitos, infelizmente, em vez de aproveitarem os ensinamentos que até eles chegam para terem esse relacionamento com o Senhor e terem acesso à tal pátria que está nos céus, infelizmente acabam por ser inimigos de Deus. E o apóstolo Paulo, repara, num amor que vem pelo Espírito, porque realmente é o Espírito de Deus que nos dá respeito uns pelos outros e o carinho e o amor uns pelos outros, assim como Jesus chorou sobre Jerusalém, não é? Portanto, em que ele sentiu no seu coração um desgosto profundo. Porquê? Porque ele estava ali para dar tudo e eles estavam todos ali para rejeitar tudo, não é? Portanto, o Senhor queria-lhes dar a salvação e eles queriam, do seu jeito, buscar essa salvação quando o Senhor estava ali para dizer que não havia outro meio a não ser através dele. E hoje também não é diferente. Embora nós partilhemos a mensagem, embora nós encontremos pessoas que até parece buscarem alguma coisa de diferente, se nós encontrarmos essa resistência, se houver o Espírito de Deus em nós, nós não maltrataremos as pessoas, nós não iremos colocá-las à parte, nós não iremos desprezá-las, nós não iremos denominá-las com nomes feios e tristes. O que é que o Senhor aqui está a dizer através do apóstolo Paulo? Que infelizmente, constatando nós, porque isto é importante percebermos quem é que é de Cristo e quem não é, com certeza. Quem é que ama a Deus, quem não ama, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, ter um coração contrito, como era o do próprio Senhor Jesus, que mesmo ele estando nos últimos momentos da sua vida a ser cravado naquela cruz, não é? Ele estava a dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Portanto, isto é uma ação de Deus no coração do ser humano, porque naturalmente a gente não tem esta reação. Sem dúvida. Ao mal. Então eu acho isto maravilhoso e lá está. Devemos imitar o apóstolo Paulo, não é? Também nesta questão, porque ele também realmente, mesmo diante dos inimigos da cruz, ele queria e desejava muito que eles um dia compreendessem a bênção que ele já havia compreendido. Sabes, Milo, eu creio que Paulo olhava certamente muitas vezes para a sua experiência pessoal e sabia que desde que o Senhor se lhe revelou na estrada de Damasco, ele nunca mais passou a ser a mesma pessoa. Exato. E ele vai posteriormente afirmar, eu sou o que sou pela graça de Deus, não é? Então, Paulo, sabendo de onde tinha vindo e onde estava agora, e certamente que o motivava a sentir pena, a ter compaixão, talvez esta expressão seja mais apropriada, a sentir compaixão por aqueles que estavam numa situação muito idêntica àquela situação em que ele próprio tinha estado, não é? E eu creio que muitas pessoas que vivem esta experiência da conversão, eles vão sentir no seu coração o desejo de partilhar com outros aquilo que de tão positivo eles já experimentaram, não é? E que lhes deu e continua a dar imenso prazer. Então é como se nada nem ninguém nos pudesse fazer calar, nós temos que falar, nós temos que mostrar a alegria que nós sentimos por recebermos o Senhor no nosso coração e na nossa vida e os frutos que Ele produz em nós, que nós queremos, portanto, partilhar estas coisas sempre no tal espírito de alegria que Paulo, por exemplo, aqui fala em Filipenses 4, 4-7, onde ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. É quase que se fosse uma obrigação, pelo menos o verbo está no imperativo, mas certamente Paulo não estava a dar uma ordem ditatorial, não, era um conselho premente que ele estava a dar. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes
as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Palavras verdadeiramente inspiradas, e eu gosto particularmente aqui do versículo 7, diz: e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Nós não conseguimos de uma forma racional descrever essa paz, mas podemos-la sentir. Reparem, há coisas que até do mundo físico nós não conseguimos descrever. Reparem, se eu tivesse que vos pedir o que é eletricidade, pois bem, cada um iria dizer uma coisa, não é? Mas todos nós usufruímos hoje dos benefícios da eletricidade, não é? Então, mas não precisamos de compreender todos os mistérios da eletricidade para beneficiarmos da eletricidade. Da mesma forma, não precisamos de compreender todos os mistérios bíblicos para provar, digamos, essa fidelidade, essa misericórdia, esse amor de Deus. Eu acho isto que é fascinante. Sobretudo estes versículos que tu acabaste de ler, do capítulo 4, é um dos versículos que eu mais uso, sobretudo o versículo 6 e o 7, e esta questão do alegrai-vos, até antes de ir ao 6 e 7, às vezes nós podemos pensar que a vida do cristão, e dizemos nós, então, mas como é que eu me posso alegrar diante de tão grandes desafios, não é? E de tão grandes dificuldades. Isto quer dizer o quê? Que eu vou andar para aí às gargalhadas, não é? Que, pronto, levo a vida de forma efêmera, passageira, e rio-me, e bebo, e como, e pronto, e não tem problema nenhum. Não é esta alegria que o Senhor está a falar. Portanto, esta alegria que o apóstolo Paulo aqui está a convidar os seus membros a poderem viver, é uma alegria que é um dom que vem do Espírito. Isso. Portanto, não é algo natural, é porque o mundo se alegra com os pagodes, com as coisas que fazem excitar, sobretudo, a carne, a ter apenas emoções e sentimentos passageiros e efêmeros. Vai-se ver um filme, ou vai-se ver um teatro, ou come-se isso, ou come-se aquilo, e há um encontro aqui e acolá, ou seja, uma alegria muito passageira, é uma alegria passageira, que quase não fica nada de palpável e de bom depois na nossa vida. Esta alegria que o apóstolo Paulo faz referência é uma alegria que vem de Deus. É a tal alegria que nós poderemos estar em situações difíceis, mas é a alegria, sobretudo, da salvação. De sabermos que em Cristo Jesus, tudo foi feito por Cristo Jesus para que nós pudéssemos ser salvos. E por isso é que o apóstolo é preemente quando diz: alegrai-vos sempre, mas agora lá está, no Senhor. Portanto, não é noutras coisas, é alegrai-vos no Senhor, e outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Porquê? Porque a vida vivida para Deus e com Deus, sem dúvida, tem todas as razões para trazer uma alegria serena no nosso coração, porque sabemos que a vida que hoje temos, mesmo que seja difícil, não vai ser para sempre. E, portanto, as coisas mudarão, ok? Como tu costumas dizer, estamos a caminhar para novos, não é? Estamos a caminhar para novos, portanto, para um futuro maravilhoso. Portanto, isto, rugas, quais rugas? A gente não tem. Quais cabelos brancos? Portanto, é para novos que nós estamos aí. E depois, quando no 6 e 7 diz: não andeis ansiosos, repara que o Senhor diz: de coisa alguma. E nós dizemos: a sério mesmo? Mas há tantas coisas que nos preocupam. Verdade, verdade. Olha, Milu, quando Paulo fala aqui do fruto do Espírito, em Gálatas no capítulo 5 e no versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor. Aqui a minha versão diz gozo, mas a outra versão diz alegria. Isso. Portanto, a alegria vem logo a seguir ao amor. Exato. Portanto, é algo que realmente deve acompanhar a vida do cristão, não é? E atenção, esta alegria não precisa ser aquela alegria ruidosa, não é? Barulhenta, em que a pessoa anda aos pulos e aos saltos, não é? Não, é uma alegria que se manifesta por uma paz interior, por uma atitude de sossego, de calma. É uma alegria que verdadeiramente, essa é que é a verdadeira alegria. É uma alegria que não é ruidosa, é uma alegria calma, tranquila, mas muito serena, que nos dá realmente uma paz interior extraordinária. Essa é que é a verdadeira alegria. E é esta alegria que deve caracterizar a vida do cristão. Eu gosto de um texto que é na versão francesa da Bíblia, que fala mais, é um texto em Eclesiastes, diz que mesmo com o rosto triste, o coração pode estar alegre, ok? Muitas vezes o rosto até pode exprimir
algum grau de preocupação, de ansiedade possamos ter, mas apesar de se viver essas preocupações, no fundo, lá no fundo do coração, estamos tranquilos, estamos alegres, porque a nossa confiança está fundamentada no Senhor. Esta é que é a verdadeira alegria cristã. E não é por acaso que, por isso, no versículo 6 e 7, o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos em relação a coisa alguma. Isso. Ou seja, mas o que é que nós vamos fazer? Exatamente por haver esta alegre serenidade, ou uma serenidade alegre no nosso coração. Vamos levar tudo ao Senhor, através das petições, da oração, da ação de graças. Repara, é alguém que, mesmo tendo alguma súplica a fazer a Deus, não deixa de reconhecer já a ação de Deus na sua vida, e por isso agradece ao Senhor, e lá está o resultado daquilo que há pouquinho tu dizias. E esta paz de Deus, que excede todo o entendimento. E porquê que isto excede o entendimento? Porque a paz que o mundo fala é: se houver guerra, não há paz. Se não houver guerra, então já há paz. E o Senhor está a dizer que nós podemos estar no meio de um turbilhão, não é? E sentir-nos em paz. E estarmos na paz nas mãos de Deus. Então esta paz que excede todo o entendimento, agora repara o que é que vai fazer. Vai guardar o nosso coração e a nossa mente aonde? Em Cristo. E lá está. Nós muitas das vezes estamos ansiosos, preocupados, angustiados, em pânico, porque a nossa mente não está em Cristo. Está no problema, na dificuldade, no problema que nós estamos a ter e a atravessar. E é verdade que não é nada de normal a gente se preocupar. O anormal depois é permitir que essas preocupações tomem conta da nossa psique, não é? Portanto, da nossa parte mental, nos desequilibre completamente, ao ponto de até a nível somático, portanto, do nosso corpo, nós termos reações angustiantes. E, portanto, quando alguma coisa assim surge, o Senhor está a dizer: não estamos a fazer isto que o Senhor está a dizer, ou seja, levar todas as coisas ao Senhor, mesmo as mais pequeninas, as médias, as maiores, e permitir que a graça e o Espírito de Deus em nós opere sobrenaturalmente, porque isto é uma ação sobrenatural de Deus em nós, de nos dar a tal paz que o mundo não conhece, que nós também não a temos naturalmente, mas que o Senhor está disposto a dá-la. Aqui a minha versão fala: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Fala aqui de sentimentos. E muitas vezes os nossos sentimentos também andam atribulados, não é? Pois. Podem ser os nossos pensamentos, a nossa mente, mas também os sentimentos, as afeições, as emoções. Pois bem, em Cristo nós podemos ter esta estabilidade. E eu acredito que aquela pessoa que é verdadeiramente cristã é aquela pessoa que é mais estável psicologicamente e emocionalmente falando, ok? Porquê? Porque os seus pensamentos e os seus sentimentos estão fundamentados nesta paz que o Senhor nos dá. E essa paz, nada pode alterar essa paz. Quando verdadeiramente, lá está, essa é a condição sine qua non, ou seja, sem a qual os nossos sentimentos não estarão em paz. Portanto, quando verdadeiramente nós estamos em Cristo, então aí os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, afeições, emoções, o que quiserem chamar, estarão tranquilos, estarão em paz, e nós seremos pessoas estáveis. Eu vou-vos dizer muito honestamente, tendo eu trabalhado em saúde mental, eu digo-vos, a pessoa mais equilibrada do ponto de vista psicológico é aquele que é um verdadeiro crente. O verdadeiro crente é a pessoa que é a pessoa mais equilibrada. Não há pessoa mais equilibrada do que, digo bem, o genuíno crente. Não é aquele que é só crente da boca para fora. Aquele que é mesmo crente é a pessoa mais equilibrada que há. Porquê? Porque é um equilíbrio que não é produzido por ele próprio, por essa própria pessoa. É Deus nela a trabalhar. Não é por acaso que depois os versículos que vêm a seguir, em Filipenses 4, o versículo 8 e 9, quando diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. O que ocupa o vosso pensamento. Aqui esta versão diz: seja nisso pensai, mas eu gosto mais dessa frase. Isso. Seja isso o que ocupa o vosso pensamento. O vosso pensamento. E agora repara, marido, porque isto também é uma realidade. Há crentes sinceros e há pessoas sinceras, e isso não está em causa na sua devoção ao Senhor,
que, porque isto é assim, nós podemos estar distraídos, mas o inimigo não anda distraído, e sobretudo sabendo ele que tem pouco tempo, ele aproveitará todas as brechas, não é? E todas as entreabertas, para poder sim colocar, e poder se colocar lá, para ele sim colocar pensamentos e colocar sentimentos, não é? Que vão nos desviar daquela que é a fonte da verdadeira paz. E, portanto, quando o Senhor aqui diz, finalmente, irmãos, pensai em tudo isto, não é? Tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, o que é de boa fama, e tudo aquilo que tem virtude, então nisso pensai. Nós temos que ser honestos, que muitas das vezes nós não temos vitórias espirituais, porque nós não estamos a ocupar o nosso tempo nas coisas do Espírito. E, portanto, porque estamos distraídos, porque às vezes seguimos a nossa tendência carnal, porque às vezes nos deixamos submeter, portanto, à força que tem realmente esta tendência para o pecado, com certeza que o resultado vai ser angustiante. Mas por isso é que o apóstolo Paulo coloca diante de nós, ou seja, repara, mesmo esta questão quando diz que o Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo, isto é uma ação de Deus em nós. Não somos nós que temos capacidade para demorar o nosso pensamento em Deus. Aliás, até ao contrário, porque a gente anda sempre é para o contrário. Então, quando o Senhor diz em Filipenses 4:7 que Ele guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, é uma ação divina. Então é isso que temos que pedir ao Senhor. Senhor, eu estou a ser atribulada por este pensamento, por esta preocupação, que até pode ser legítima, ninguém diz o contrário, não é? Coisas do dia-a-dia que nós precisamos. Senhor, mas isto está-me a perturbar ao ponto de me deixar angustiada. Senhor, por favor, guarda o meu coração, guarda a minha mente em ti. Faz isto, por favor, que eu estou a ser dominada pelos meus sentimentos maus e por aquilo que o inimigo me está a tentar nesta hora. Quando nós pedimos a Deus, isto é um SOS, não é? Que temos que logo enviar ao Senhor, e com certeza o Senhor agirá logo na hora, porque o que Ele quer é libertar-nos da tentação, claro que sim. Não é? Sabes, Milo, eu tenho vindo a notar, enfim, é uma avaliação muito pessoal, é verdade, que talvez possa haver ainda alguns crentes que ainda não tenham percebido que o objetivo máximo da vida cristã é, por assim dizer, é uma escola de formação do caráter, é uma terapia mental, porque reparem, o perdão do Senhor vem nos aliviar de um fardo imenso que pode trazer preocupações tremendas à mente humana, e trazem. Reparem, as pessoas que não conhecem Cristo, essas pessoas, e não tenho inveja da vida dessas pessoas, queridos, não tenho mesmo inveja, porque essas pessoas muitas vezes vivem uma angústia existencial enorme, uma angústia que eles próprios sentem que não conseguem mais ter capacidade para suportar. É terrível, porque existem sentimentos de culpa que se vão acumulando e as pessoas não sabem como lidar com isso. E não sabem como lidar com isso porque não está em nós, seres humanos, lidar com esses problemas. Agora, quando nós conhecemos Cristo e conhecemos de uma forma bem pragmática, não é? Nós vamos levar esses fardos ao Senhor. Nós levamos os nossos sentimentos de culpa que resultam dos nossos erros cometidos, e aí nós sentimos, não por qualquer mística assim muito misteriosa que nós não conseguimos compreender, não, é a própria ação direta de Deus, é o perdão garantido de Deus é que nos traz esse alívio, ok? Portanto, a vida cristã é uma vida dinâmica, e eu temo que às vezes as pessoas achem que a religião é uma lista de coisas a fazer e uma lista de coisas a não fazer. Deixa cá ver se eu estou a fazer isto tudo, olha, isto, e aquilo não posso fazer. Quer dizer, eu lamento dizer, mas a religião verdadeira não é isto. Vocês dizem, então, mas não temos que fazer coisas? Temos, sim, mas essas coisas que nós temos que fazer devem resultar da nossa comunhão com Deus, da nossa confiança que nós depositamos nele, da nossa certeza que o Senhor nos aceita tal como nós somos, com toda a nossa pecaminosidade, com a nossa carga de pecados. Nós vamos a Ele dizendo, Senhor, eu errei, eu peço perdão, ajuda-me. E o Senhor ajuda mesmo, dá-nos o alívio que somente a Sua graça nos pode dar. E então, se nós prosseguirmos
nesta caminhada, nós estamos a seguir a verdadeira senda de uma terapia mental correta. Eu fico triste às vezes, eu tenho que dizer isto, desculpem, mas eu tenho que abrir o meu coração e dizer isto, fico triste, porque parece-me que há pessoas, enfim, digo bem, parece-me, mas quem sou eu? Só Deus é que pode analisar e saber o que vai no coração de cada um. Mas não é menos verdade, como Jesus disse, que a boca fala do que está cheio o coração, não é? E muitas vezes eu vejo, pela forma como as pessoas se exprimem, que parece que ainda não captaram a essência do cristianismo. O cristianismo é uma vivência com Deus, uma vivência real, não é uma fantasia, não é uma utopia, é algo real. E quando se vive essa relação com Deus, amigos, tem que se iniciar um processo de cura mental na pessoa que vive com Deus. Não há volta a dar. Há um processo de cura mental. E então é isto que nos ajuda a encararmos a vida com confiança, com paz, com tranquilidade, e não precisamos de, por um lado, viver a nossa vida religiosa e depois parece que precisamos de recorrer a certas pessoas, a certos especialistas, não é, de saúde mental para cuidarem da nossa saúde mental. Isto mete uma confusão, porque o programa que Deus tem para nós é mais do que suficiente e está muito para além de qualquer coisa que os seres humanos nos possam dar. A vida cristã é: bendito o homem confia no Senhor e maldito o homem confia no homem. Então, a vida cristã é uma aprendizagem, claro, não é de um dia para o outro, mas é uma aprendizagem em que nós dependemos cada vez mais do Senhor e dependemos cada vez menos do ser humano. É isto que é andar com Deus, queridos. E quando nós vivemos essa experiência, lá está, cada um agora tem que a viver, não é? Não posso viver a sua, nem cada um de vós pode viver a minha. É uma experiência pessoal e intransmissível. Mas quando essa vivência é uma realidade em nós, irmãos, nós sentimos tão cheios, nós sentimos tão saciados nessa experiência, que não vamos procurar agora apoio em cisternas rotas, em ideologias humanas, em filosofias humanas, em seres humanos que nem sabem cuidar deles, quanto mais dos outros. Irmãos, não quer dizer que nós tínhamos algo contra essas pessoas. Claro que não temos. Nós, como cristãos, nós queremos o bem de todos e não queremos ter inimigos, mas nós aprendemos a confiar de tal maneira em Deus que estamos tão saciados em Deus, na sua palavra que nos preenche cada cantinho do nosso coração vazio, não é? Que estava vazio sem Deus, que nós sentimos uma satisfação tão grande de sermos estes cidadãos do reino dos céus, que já estamos a viver a nossa cidadania celestial deste lado da eternidade, ok? Ainda não somos cidadãos, digamos, a tempo inteiro, permita uma expressão, ou completamente dos céus, mas já somos virtualmente cidadãos celestiais, a partir do momento em que aceitamos Cristo como nosso Salvador e Ele vive em nós. Agora, essa vivência tem que ser algo real, e se essa experiência for algo real, irmãos, desculpem eu insistir neste ponto, tem que haver uma mudança na nossa vida, tem que haver uma satisfação, tem que haver uma alegria interior, tem que haver uma paz interior, e não esta busca desenfreada de ir buscar aqui e ali em soluções humanas que são autênticas cisternas rotas, e estou a usar uma expressão que é usada na Bíblia. Não faz sentido nenhum nós ir buscarmos a seres humanos aquilo que Deus nos dá assim às pasadas. A paz, a satisfação, a felicidade que só Ele pode dar. Irmãos, vivam esta experiência, por favor, e se não viverem, vão junto do Senhor e digam: Senhor, por favor, ajuda-me a viver esta experiência. Ajuda-me para que a minha religião seja algo prático, algo que dê sentido à minha existência, que não seja apenas eu pensar que tenho que fazer isto e mais aquilo. Claro que nós teremos que fazer, mas esse fazer é algo que surge naturalmente depois da nossa vivência com o Senhor estar, digamos, bem desenvolvida, bem alicerçada. Desejo de todo o meu coração esta experiência para cada um de vós. É interessante que não é por acaso que o grande conflito surge a nível do poder da mente. Portanto, o grande conflito é aqui que surge. É na nossa mente. Tudo aquilo que nós depois fazemos é o resultado do que aqui acontece. É exatamente. E cada vez mais nós poderemos ver, mesmo a nível da nossa sociedade, que aquelas ajudas que vêm, parece aparentemente
para fazer com que o ser humano realmente seja vitorioso, ultrapasse desafios, seja realmente vencedor em tantas coisas na sua vida. Isso é tudo publicidade enganosa. É enganosa porque vai concentrar o ser humano em si próprio. Ora bem. E nós percebemos que ser ajudados por nós próprios, nós não vamos a lado nenhum. Não vamos. Ou seja, porquê? Porque o Senhor está a dizer que sem mim nada podeis fazer. Nada. Então, o que é que o Senhor aqui está a dizer? Lá está. Então, concentrem os vossos pensamentos naquilo que importa. Que os vossos pensamentos pensem nas coisas lá do alto. Ora bem. Ok? Concentrem-se. Reparem, não quer dizer que uma ou outra ajuda, uma ou outra dica não seja interessante, mas as dicas que se isolam apenas e só na capacidade humana, na sua força, na sua capacidade intelectual ou mesmo física, ou que seja, de conseguir sair de um estado A para um estado B, até parece que sai. Até parece que sai. Parece. Mas depois a consequência, hoje, amanhã ou depois, vamos perceber que continuamos cativos, continuamos escravos, continuamos dependentes. Então o que é que nos quer fazer? Libertar-nos, queridos. E o libertar, quando o Senhor diz aqui através do apóstolo Paulo, então pensem nestas coisas. Que coisas? O que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. E o que é que nós vamos encontrar? Até parece um contrassenso. Quanto mais Deus nos mostra quem somos, menos somos recomendáveis a nós mesmos e temos que correr para os braços do Senhor. E é nos braços do Senhor que nós encontramos então uma nova vida, uma nova apetência para experimentarmos as coisas da vida. Um sentido para a nossa existência. Um sentido e desde já cidadãos da eternidade. Porque começamos a viver já desde aqui em sintonia com as coisas celestiais. Não é só com as coisas humanas, queridos. É com as coisas celestiais. Porque todo e qualquer ensinamento que se limita apenas e só à capacidade humana não é bíblico. Porque na capacidade humana não há como sair daquilo que nós somos e do que somos. Então, a solução que o Senhor deu é que tu não podes, mas através de mim tu podes. Amém. Tu não consegues, mas comigo tu consegues. Posso tu todas as coisas? Isso, tu não és capaz, mas comigo és capaz. E o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Concluiu. Todas as coisas, não é só algumas. Todas as coisas. E esta é a libertação do Evangelho. E esta é a boa nova do Evangelho. Em que realmente nós não podemos, mas Deus pode. Nós não conseguimos, mas o Senhor consegue. E Milu, aqui na lição de quinta temos aqui algumas chaves para o contentamento. E aqui o autor faz-nos recordar aqui algumas promessas bíblicas, por exemplo, a do Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada, se é nada, é nada. Não é que Ele só nos dá bens espirituais e não nos dá saúde psicológica, saúde emocional, Ele dá tudo, nada me faltará. Mas também podemos dizer, quando o Senhor é o nosso pastor, podemos dizer que nada nos faltará, porque se estamos nele, também não vamos pedir outra coisa que não seja a sua vontade. E percebemos que tudo aquilo que ele nos dá já é mais do que suficiente para a nossa vida. Okay? E depois Mateus 6,32, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mais uma vez, não é algumas, é todas. Ok? E o mais maravilhoso de tudo, posso todas as coisas, conforme eu citei há pouco, naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Talvez nenhum de nós consiga entender completamente o que significa todas as coisas. Certamente, como em qualquer pedido de ajuda e de força a Deus, devemos pedir de acordo com a sua vontade, como estavas a referir muito bem. Porque é assim, é evidente que Deus só nos pode abençoar plenamente se nós estamos em sintonia com a sua vontade, com o seu plano. Como é que eu posso reclamar? Aliás, acho que nem deveríamos ter coragem de fazer tal coisa, não é? Reclamar a bênção de Deus quando nós sabemos que não estamos a andar de acordo com a sua vontade, já nem digo em tudo, mas em algumas coisas, não é? E, queridos, não funciona. Portanto, para nós termos as bênçãos de Deus, nós temos que encaixarmos no plano de Deus, encaixarmos na vontade de Deus. Mas eu não consigo fazer a vontade de Deus. Não consegue você nem eu, nenhum de nós. E para isso é que nós precisamos da ajuda de Deus.
Mas quando nós vamos humildemente e reconhecendo ao Senhor, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas não sou capaz. Estou a ser sincero. E o Senhor aceita a minha sinceridade. Porque sabe que eu não estou a mentir. Estou a dizer a verdade. Senhor, eu não sou capaz, eu quero. O Paulo não dizia em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Porquê? Porque não conseguia. Bem podemos crer, mas o crer não chega. Ok? Agora, quando nós vamos ao Senhor e somos honestos, transparentes, dizemos, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, tu sabes que eu quero, mas não consigo. Estamos a ser sinceros e o Senhor diz, pronto, estás a ser correto, estás a ser muito bem, mas lá está o meu poder para te ajudar. Então conta comigo, eu vou-te ajudar. E o Senhor ajuda mesmo, o Senhor não diz que ajuda e depois vira as costas e vai-se embora. Não, o Senhor está do nosso lado. E quando o Senhor está do nosso lado, Ele ajuda-nos mesmo, dá-nos o poder que nós não temos e aí nós conseguimos fazer a sua vontade. E aí, através desse relacionamento, vamos ganhando confiança, a nossa confiança vai crescendo, vamos ganhando músculo espiritual e cada vez mais conseguimos fazer a sua vontade, mas sempre na dependência do Senhor. Nunca podemos chegar ao ponto de dizer, agora eu já consegui, agora pronto, já posso aliviar um bocadinho, não vou estar sempre a incomodar o Senhor, que é para não estar sempre a chatear, portanto vou agora afastar um bocadinho do Senhor. Cuidado amigos, não entrem nessa brincadeira entre aspas, não entrem nessa brincadeira. Nós precisamos de depender continuamente do Senhor, e quanto mais nós subimos, digamos, vamos usar esta imagem, a escada da santificação, maior é o perigo, não é? Porque quanto mais alto estamos, se houver uma queda, tanto maior é a queda, não é? Então sempre dependentes do Senhor, agarrando-nos a Ele, humildemente, pedindo, Senhor, por favor, ajuda-me, opera em mim o querer e o efetuar segundo a Tua vontade, e aí o Senhor vai sempre respondendo, vai nos acompanhando, estando ao nosso lado, e nós vamos crescendo. Queridos, é uma experiência que eu tenho e que eu preciso de continuar a ter com o Senhor. A minha mulher igualmente. Não olhem para nós como sendo modelos especiais que não temos nada de especial. Não temos nada de especial, a não ser aquilo que o Senhor nos dá pela sua graça. É isso, queridos. E, portanto, nós estamos aqui apenas a transmitir aquilo que, no fundo, é a nossa experiência com o Senhor, para que vocês também possais ter essa experiência com Ele, e podem ter a certeza absoluta, quando essa experiência começar a ser algo que se consolida, que se solidifica, vocês sentem essa paz interior, essa alegria, essa satisfação, e podem ter a certeza absoluta, ouçam e registram aquilo que eu estou a dizer, aí cada vez mais sentis a necessidade de depender de quem quer que seja, porque a vossa fé está tão firme, tão consolidada, tão segura nas mãos do Senhor, que nada nem ninguém vos pode tirar esse lugar que o Senhor já ocupa no vosso coração. Antes de fazeres a última oração, Maria, deixa-me ler esta citação que vem aqui na lição de sexta-feira, a penúltima e a última, que diz assim: Deus conhece as nossas necessidades e tomou providências em nosso favor. O Senhor tem um tesouro de provisões para os seus filhos e pode dar-lhes aquilo de que necessitam, sob qualquer circunstâncias. Então, por que não confiamos nele? Ele fez preciosas promessas aos seus filhos, sob condição de fiel obediência aos seus preceitos. Não existe um tropeço que ele não possa remover, não há trevas que ele não possa dissipar, não há fraqueza alguma que ele não possa transformar em poder, e nenhum temor que não possa acalmar, nenhuma aspiração digna que não possa guiar e justificar. E depois diz, não devemos olhar para nós mesmos. Quanto mais demorarmos o pensamento nas nossas imperfeições, tanto menos força teremos para as vencer. Uau. E isto, repara, qual coaching, qual ideias que nós vamos buscar em tantos escritores que andam por aí a dizer a questão do pensamento positivo e tudo isso, que no fundo acaba por isolar o homem na sua própria força. Reparem, queridos, isto é a verdadeira fonte de vida. E como o Senhor diz através da sua serva, tentemos retirar da nossa mente o pensamento nas imperfeições, naquilo que não está, mas acima de tudo, focar-nos no Senhor. Focar-nos naquele que quer trazer a vitória na nossa vida. E quando o nosso pensamento está no Senhor, então no Senhor nós vamos receber as suas bênçãos, o seu poder, e através de nós Ele nos dará então a vitória que precisamos. Que Deus nos ajude.
Que Deus Amém. nos ajude. Vamos orar então. Nosso querido e amado Pai, mais uma vez, Senhor, não temos palavras para te agradecer, Senhora, a clareza com que tu te revelas a nós, pela tua palavra. Ó Senhor, tu desejas que nós possamos confiar em ti plenamente. Tu desejas que nós mantenhamos e aprofundemos o nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos, Senhor, para que isso possa ser uma realidade cada vez mais palpável e tangível na nossa vida, Senhor, na nossa existência. Que nós possamos sentir um gosto cada vez maior de estarmos contigo, de usufruirmos da tua presença, de recebermos conselhos e inspiração vindos de ti através da tua palavra, e que possamos, Senhor, abrir o nosso coração a ti como um amigo através das orações que nós te dirigimos. Ó Senhor, que esses momentos de intimidade contigo possam ser cada vez mais apreciados e vividos por cada um de nós, porque aí é que reside a fonte de todo o poder. É quando nós comungamos contigo, Senhor, que tu te sentes completamente na legitimidade de nos dar as bênçãos que só tu nos podes dar e que nos preenchem completamente, que nos enchem a tal modo que nós não sentimos mais necessidade de qualquer apoio humano. É verdade que temos prazer em conviver uns com os outros, sem dúvida, mas que não aprendamos a confiar em ninguém para a nossa vida espiritual a não ser em ti, Senhor. Que sejas tu verdadeiramente que preenches todas as nossas necessidades espirituais, emocionais e intelectuais. Ó Senhor, fica pois connosco e ajuda-nos nesse sentido. Abençoa-nos, fortalece-nos e que cada vez mais possamos ser efetivamente filhos e filhas do grande Rei do Universo, para a honra e glória do teu nome e para a nossa edificação espiritual. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, ficamos por aqui hoje e marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, que Deus nos continue a guiar e a abençoar grandemente. Até para a semana, se Deus quiser, que o Senhor vos abençoe.